o Flamengo e qual a provável escalação desse time que tenta equilibrar os pratinhos, Campeonato Brasileiro, Carioca. Conta tudo, boa tarde. Tudo bem, Vini? Um abraço para você, para todo mundo que tá ligado no Tá Tá difícil, né? Porque assim, pensando na parte física, o Flamengo tinha um planejamento em relação ao time principal, teve que antecipar esse planejamento por conta da situação do Flamengo até então no Campeonato Estadual. Teve que colocar o time titular para jogar antes do esperado ali em relação ao Campeonato Carioca e também essa base que está enfrentando realmente um problema físico, né? Ficou muito claro na entrevista coletiva do Felipe Luiz em relação à parte física do Flamengo no último jogo contra o Vitória. Venceu a partida, 2-1, ok, mas ele falou muito, várias e várias vezes em relação a essa parte física do Flamengo. Bom, pela primeira vez na temporada, o Felipe Luiz tem 4 dias de preparação, Vini, em relação a uma partida para outra. Por quê? Porque no jogo pro Vitória, pro Botafogo no domingo, 4 dias de preparação, depois vai ter mais 4 dias de preparação em relação ao Lanús na quinta-feira, na próxima quinta, pelo primeiro jogo da Recopa em Buenos Aires. Então, é um momento único para ele, vamos dizer assim, em relação ao time principal. Ele está aproveitando esse tempo para trabalhar a parte física dos jogadores e encontrar a melhor escalação possível para enfrentar o Botafogo, levando em consideração que é um jogo único, né? Isso pode mudar realmente o planejamento do Flamengo, passando de fase, realmente respira um pouco mais e mexe nesse planejamento do Flamengo, pensando também na Recopa. Para falar desse jogo contra o Botafogo, o que acontece? Ele está vendo ainda essa parte física. O que pode mudar? O Alexandro, por exemplo, é dúvida se ele vai começar jogando ou não por essa questão física e também por conta do gramado sintético do Nilton Santos. Aí o Ayrton Lucas pode cair ali do lado esquerdo, é uma dúvida realmente. O Paquetá, Vini, pode voltar a ser um segundo volante. Nesse jogo contra o Botafogo também é uma possibilidade. E o Cebolinha tá voando ali pelo lado esquerdo, deve ser titular contra o Botafogo. Ele tem 7 jogos pelo Flamengo, 4 deles como titular. Na última partida contra o Vitória, deu assistência no primeiro gol, fez o segundo gol, enfim, tá numa excelente fase e deve ser mantido ali no time, deve ser titular contra o Botafogo. E o Luiz Araújo, que é uma novidade que deve pintar agora contra o Botafogo, Vini, o Luiz Araújo deve ser relacionado, voltar a ser relacionado, porque ele está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, então essa é uma novidade, uma opção que o Felipe Luiz tem ali na frente, pensando em escalação. E eu volto com você. Valeu, Juliano Lima falando do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo. E aí vale a gente falar do adversário do Flamengo, Rafa. Isso aí são as informações do Flamengo desta sexta-feira. No final de semana tem jogo importante contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Já é a fase de mata-mata, né, do Campeonato Carioca. Essa é só uma partida. E o Flamengo joga contra o Botafogo. Ontem o Botafogo perdeu para o Fluminense. Se não me engano, o Botafogo ainda não venceu nenhum clássico dessa temporada. E o Flamengo tem esse jogo aí contra o Botafogo no final de semana. É aguardar, o torcedor está na expectativa aí para essa partida. Parece que aos poucos, né, o Flamengo está voltando a jogar um bom futebol. É claro que ainda está bem longe daquele Flamengo que a gente viu na temporada passada, jogando muita bola. Mas, aos poucos, o Felipe Luiz vai conseguindo ali colocar o time nos trilhos novamente, né? Tem novidades aí do Flamengo, conforme foi citado aí pelo pessoal do Sport TV. O Luiz Araújo, novidade aí para essa partida contra o Botafogo, ele que estava lesionado. Uma notícia boa para o torcedor do Flamengo. Destaque para o Cebolinha aí, que vem jogando um bom futebol, está merecendo titularidade aí nesse time do Flamengo, está jogando muito bem, fez gol na última partida. Então o Flamengo, né, aos poucos aí, acredito que as coisas vão melhorar ainda mais, o time vai conseguir achar aquele bom futebol, o torcedor fica aí na expectativa para esse jogo contra o Botafogo. Uma informação aqui sobre o João Gomes, está lá na Inglaterra, no Wolverhampton. Seu time está muito mal lá, já está praticamente rebaixado. O Arias, companheiro dele, está retornando aqui para o futebol brasileiro. Muita gente se falou possível volta do João Gomes aqui para o futebol brasileiro. A informação aqui é de que João Gomes e staff tem Napoli como possível destino. O Flamengo perde a força no mercado da bola. O Manchester United também estaria interessado aí no futebol do João Gomes, joga muita bola. Felizmente ali o seu time não vai conseguir se segurar na primeira divisão lá na Premier League. E segundo informações aí do Júlio Miguel Neto, o Napoli da Itália aí surge como um possível destino para o João Gomes. Já pensou aí, João Gomes, desse atual time do Flamengo, seria um baita de um reforço, né? Joga muita bola o João Gomes. Meses atrás, o jornalista italiano Gianluca informou aí que João Gomes tem um acordo verbal para se transferir para o Napoli.
Os dirigentes, né, do clube italiano agiram rápido e garantiram a palavra do jogador e do seu staff em meio ao forte interesse do Manchester United e dos demais clubes. O Flamengo, que está acompanhando aí a situação, terá que esperar aí o desdobramento do futuro do volante se quiser entrar em qualquer investida. Disputar, né, contra esses times lá da Europa é difícil, apesar que recentemente trouxe o Paquetá, que é um jogador que tinha interesse de alguns times lá. João Gomes chegou ao Wolves em 2023, Flamengo, o valor de mercado, após deixar o Flamengo, seu valor de mercado é de 40 milhões de euros, 247 milhões de reais, contrato da Inglaterra, válido até 2030. São de 118 jogos, 7 gols e 4 assistências. O brasileiro se destaca aí pelos grandes números de desarmes nesta temporada da Premier League. João Gomes é um baita de um jogador, um jogador que tem muito mercado ali na Europa. Acredito que para o Flamengo tentar essa contratação agora vai ser bem complicado, mas seria uma excelente contratação. Outro nome aí especulado do Flamengo, Cúcio Hernandes, e outros 3 atacantes aí estão na mira do Flamengo. Marcos Leonardo, aqui já essa informação já é antiga, aí, o torcedor até de saco cheio, né? Outra informação aqui é o Cúcio Hernandes, seria uma contratação de maior custo para o Flamengo, acima de Marcos Leonardo. O colombiano é um dos principais jogadores do Real Betis da temporada, soma 10 gols em 23 jogos, né? Além de 3 assistências, né? Bons números aí do jogador. Segundo informações, aí o Flamengo está de olho, vamos aguardar as próximas informações. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.